Eis como extinguir os dardos inflamados do maligno, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Efésios 6, versículo 16. 6 de setembro. Você gostaria de apagar todos os dardos inflamados que o diabo tenta atirar em sua direção? Essa proposta parece boa demais para ser verdadeira? Bem, Efésios 6, versículo 16, garante que se o seu escudo da fé estiver erguido à sua frente, você estará sobrenaturalmente capacitado a se defender contra os dardos inflamados do inimigo. Porém, mais do que isso, você será capaz de literalmente apagar todos os dardos inflamados que o diabo tentar enviar em sua direção. Isso torna o nosso escudo da fé muito importante. Portanto, analisemos Efésios 6, versículo 16, para ver exatamente o que esse versículo diz acerca de sermos capazes de extinguir todos os dardos inflamados do inimigo, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Hoje, gostaria de chamar a sua atenção para vários pontos muito importantes desse versículo. Primeiramente, quero que você perceba a frase, com o qual podereis. A primeira parte dessa frase grega seria mais bem traduzida como pelo qual. Para a palavra podereis, a palavra grega usada aqui é dunamis, que indica poder explosivo ou poder dinâmico e da qual provém a palavra dinamite. Quando essas palavras e frases gregas são usadas juntas, como em Efésios 6, versículo 16, a tradução poderia ser: embraçando sempre o escudo da fé, pelo qual você receberá poder dinamicamente. Paulo usa essas palavras gregas para explicar o revestimento de poder sobrenatural que ocorre quando um cristão usa seu escudo da fé. Quando um cristão levanta seu escudo e o mantém à sua frente, que é o seu lugar correto, esse escudo energiza divinamente o cristão para se opor corajosamente a todos os ataques do diabo. Esse escudo da fé se torna, de forma dinâmica e sobrenatural, capacitado a atuar como uma impenetrável muralha de defesa contra as táticas do inimigo. Em outras palavras, a fé é um escudo para o cristão. O escudo da fé é tão poderoso que o torna fortalecido, invulnerável e tremendamente armado. Ele o equipa para manter uma posição blindada. Isso o transforma em um tanque espiritual para que tenha a capacidade de avançar sem sofrer perdas. Isso não significa que o diabo não tentará detê-lo, mas quando o escudo de fé estiver à sua frente, como deveria estar, você estará divinamente revestido de poder para apagar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra apagar desse versículo provém do grego sbenumi, que significa arrefecer por apagamento ou extinguir mergulhando em água. Ela se refere ao escudo encharcado de água dos soldados romanos. Veja, antes de saírem para uma batalha, os soldados romanos propositadamente encharcavam seu escudo na água até ele ficar totalmente saturado. Os soldados faziam isso porque sabiam que o inimigo iria atirar flechas com fogo em sua direção. Se um escudo estivesse seco, poderia ser incendiado quando atingido. Porém, se essa peça vital da armadura fosse encharcada na água, as chamas se extinguiriam, mesmo que uma flecha penetrasse sua superfície fortemente saturada. Como isso se aplica a nós cristãos? Bem, Romanos 10, versículo 17, diz que a nossa fé aumenta ao ouvirmos a palavra de Deus. Em Efésios 5, versículo 26, a palavra de Deus é comparada à água. Então,
Ao nos submetermos regularmente à palavra de Deus, encharcamos a nossa fé com ela, assim como o soldado romano encharcava seu escudo com água. E, quando nossa fé se torna saturada da palavra de Deus, ou encharcada da palavra, torna-se exatamente como o escudo saturado de água do soldado. Em outras palavras, ela estará tão banhada da água da palavra de Deus que, mesmo que um dardo inflamado perfure o nosso escudo, a enorme quantidade de palavra presente em nós apagará as chamas e extinguirá uma situação potencialmente prejudicial. As palavras dardos inflamados provêm do grego belos. Ela se referia a uma flecha com a ponta enrolada com tecido embebido em líquidos inflamáveis de modo a arder em chamas quentes e furiosas. O famoso escritor grego Tucídides usou essa palavra belos para descrever flechas longas e finas especialmente feitas que externamente pareciam inofensivas. Entretanto, o interior oco da flecha era preenchido com líquidos inflamáveis que, ao impacto, explodiam, causando um incêndio violento. Provavelmente, essa flecha é a imagem que Paulo tinha em mente ao escrever sobre dardos inflamados do maligno. Muitas vezes, quando o diabo ataca, no início parece ter pouca importância, como pequenas flechas inofensivas que podem causar pequenos danos. Porém, quando essas flechas atacam o coração ou as emoções, frequentemente explodem e incendeiam as paixões humanas, fazendo com que um problema menor se transforme em uma situação feroz e ardente. O dano causado em tal momento é muito grave, e tudo isso poderia ter sido evitado se o escudo da fé tivesse sido empunhado e regularmente mergulhado na água da palavra. Não há dúvida de que o diabo tentará disparar suas flechas em direção a você. Porém, ter um escudo de fé encharcado na palavra de Deus lhe dá dupla proteção contra esses ataques, pois ele garante que os dardos inflamados do inimigo terão pouco ou nenhum efeito. Mesmo que se aproximem o suficiente para atingir seu coração, sua mente ou suas emoções em meio às situações que você está enfrentando hoje. Por isso, hoje eu o exorto a dedicar tempo a encharcar a sua fé na palavra de Deus. Deixe a água da palavra transbordar a sua fé para que, se o inimigo tentar lançar um ataque surpresa contra você, sua saúde, suas finanças, seu casamento, seus filhos, sua família, sua igreja, sua empresa ou seu emprego, ele descubra que os dardos inflamados dele não têm impacto sobre o seu escudo da fé encharcado da palavra. Recuse-se a se permitir ser vítima do diabo. Mantenha o seu escudo da fé encharcado na palavra bem à sua frente, de modo a cobrir totalmente a sua vida. Então, tenha certeza de que nenhum dardo inflamado do inimigo terá um impacto sério em você. Por meio do poder dinâmico e explosivo de Deus, esse escudo da fé vai protegê-lo contra qualquer coisa que o inimigo lançar sobre você. Ouça esta oração e veja se ela se encaixa em sua vida. Senhor, eu te agradeço por me dares o escudo da fé. Ajuda-me a ser corajoso e ousado e a manter o meu escudo erguido diante de mim para deter todos os ataques do inimigo. Após ler a pedra preciosa de hoje, entendo que tenho a responsabilidade de encharcar a minha fé na tua palavra para que ela possa apagar todos os dardos inflamados que o diabo tentar lançar em minha vida. Peço que tu me ajudes a estar sinceramente empenhado em fazer da tua palavra a prioridade máxima em minha vida. Encharcando a minha fé com essa palavra,
até ela se tornar uma impenetrável muralha de defesa contra os ataques do inimigo. Assim eu oro em nome de Jesus. Para refletir. Você está dedicando tempo suficiente à palavra para fazer com que seu escudo da fé esteja saturado e encharcado com a água da palavra de Deus? Ou a sua fé está tão seca em consequência da falta da palavra que seu escudo não está mais funcionando? Você consegue se lembrar de um momento em que foi atingido por um dardo inflamado que normalmente teria inflamado tudo com emoções negativas e destruição, mas em função de sua fé estar encharcada da palavra e preparada, esse ataque teve pouquíssimo impacto em sua vida? Qual foi essa situação? Você já viu um dardo inflamado do inimigo causar uma chama de destruição ao atingir o alvo? Quando você viu isso acontecer, percebeu que o sucesso do ataque do diabo foi por causa de uma falta de tempo dedicado à palavra de Deus? Curte, comenta e compartilha, e até o próximo devocional.